Olá, bom dia, bem-vindos a mais um culto. Deus nos dá esse privilégio de juntos adorarmos ao seu nome nessa manhã de domingo e você é convidado a adorar a Deus conosco. Você que está aí em casa participando, dessa transmissão, nós convidamos você a compartilhar com o maior número de pessoas, dos teus contatos, pessoas com as quais você convive, abençoe outras pessoas e leve elas a adorar a Deus conosco. Como você está percebendo, hoje o nosso formato de culto é um pouco diferente do que o formato que nós vivenciávamos nas últimas semanas. Para começar, é só formato online, nós só teremos esse culto da manhã, de domingo, não teremos o culto da noite e o culto é apenas online por causa do decreto municipal. E nessa semana nós também optamos pelo culto gravado, porque algumas pessoas da nossa equipe contraíram a Covid e aí para evitarmos um contágio maior, para nos resguardarmos e resguardarmos a equipe, então nós optamos por fazer o culto gravado. Mas é um culto a Deus e nós vamos juntos adorar ao nosso Senhor, nós vamos juntos celebrar esse Deus que nos dá a vida e também vamos pedir que Ele nos abençoe de forma muito especial ao longo de toda essa programação. Então, concentre-se, coloque o seu coração nesse momento, é um culto a Deus e você é convidado a cultuá-lo conosco nesse momento. Quero ler um texto bíblico de saudação que nós encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 14, nós encontramos o seguinte texto. Provérbios 11, versículo 14. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros há segurança. Nós estamos nos aproximando das eleições e nós pedimos que Deus nos oriente nesse momento. É um momento singular, significativo para todos nós e nós precisamos de bons governos, de pessoas que de fato entendam a vontade de Deus e trabalhem por todos que fazem parte de cada município, pensando na nossa realidade, pessoas que pensam em Ijuí e que querem abençoar e cuidar de todas as pessoas que aqui moram. Nosso culto de hoje terá essa temática, então assista, participe, ore conosco por esse momento tão significativo para todos nós. Nós vamos começar nesse momento já orando, pedindo que Deus fale aos nossos corações. Então convido você a fechar os seus olhos onde você está para orarmos ao Senhor neste momento. Pai, nós te agradecemos por mais um culto, por mais uma oportunidade que nós temos de estar neste lugar, na tua presença, realizando a tua vontade e pedindo por tua graça, por teu cuidado, por teu amor sobre as nossas vidas. E pedimos que o Senhor fale conosco também nessa manhã de domingo através desse culto, que a tua palavra chegue aos nossos corações de forma muito especial. Fale conosco, nos mostre o direcionamento que o Senhor tem para as nossas vidas e nos conduza dentro dos teus propósitos, Pai. Nesse momento, tira da nossa mente tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que pode atrapalhar a tua voz e o teu falar aos nossos corações e nos ajude a estarmos conectados com o Senhor e a entendermos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse culto é para ti e nós queremos também te louvar e te engrandecer por tudo que o Senhor é e faz nas nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A igreja continua realizando muitas ações, mesmo nesse período de pandemia. Então fique ligado àquilo que vai acontecer nos próximos dias. Olá, seja muito bem-vindo à Primeira Igreja Batista. Esse é o Acontece na PIB e nós temos algumas informações importantes para você e a sua família. Que o nosso plano de leitura através da Bíblia está acontecendo, isso você já sabe. Mas você está participando? Já estamos realizando a leitura do Evangelho de Marcos. Veja o testemunho do irmão Antônio Weiler. Se você também deseja participar, envie uma mensagem para este WhatsApp. Não perca essa oportunidade.
Participe você também. Lembre de trazer a sua oferta de amor, com itens da cesta básica. As ofertas podem ser entregues na secretaria da igreja em horário comercial. Neste mês de novembro, iniciamos uma nova série de mensagens chamada Quem Somos?, onde abordaremos a nossa missão, visão e valores como igreja local. Participe você também. Encorajamos aos irmãos a permanecerem firmes em seus dízimos e ofertas. As contribuições podem ser depositadas na seguinte conta, ou então entregues na secretaria da nossa igreja. Lembramos, irmãos, que mesmo em meio a essa situação difícil que vivemos, a obra de Deus não para. Por isso, nós contamos com você. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. Fique atento às nossas programações semanais. Por hoje era isso, irmãos. Uma abençoada semana e fiquem na paz. Nós vamos ter nosso momento de oração agora e quero elencar aqui alguns motivos, mas com certeza você também tem motivos aí no seu coração. E é o momento onde nós externamos a Deus aquilo que passa na nossa mente, aquilo que nos preocupa ou também aquilo que nos traz alegria, motivos pelos quais nós queremos agradecer a Deus. Um dos motivos é orarmos por toda essa situação de pandemia do nosso município. Ijuí nos últimos dias tem registrado números maiores, né, de pessoas com suspeita e pessoas contaminadas com a Covid. Então nós precisamos orar para que Deus desperte em nós essa consciência também pelo cuidado, que possamos nos cuidar da forma adequada, mas que também Deus cuide de todos nós. Nós cremos no seu poder, cremos que Ele pode nos guardar e Ele também pode curar essas pessoas que acabaram contraindo a doença. Então vamos orar por todos esses que nesse momento enfrentam a doença. Também pedir que Deus nos ajude a perceber como nós podemos nos cuidar mais, para que não sejamos atingidos ou não venhamos contrair também essa doença nesse momento. E como o culto de hoje tem a ideia de pensarmos um pouco essa relação nossa com a política, nós vamos orar de forma bem especial pelos candidatos a prefeito, candidatos à Câmara dos Vereadores do nosso município e pedir que Deus trabalhe no coração dessas pessoas desde já. A igreja não tem candidatos, uma instituição com CNPJ não vota. Quem tem um candidato é o cidadão, é aquele que tem um CPF, que tem um título de eleitor, e cada cidadão vota a partir das suas convicções, dos seus valores, da sua consciência. E toda vez que nós falamos sobre política e sobre votar, nós falamos em primeiro lugar de despertar a nossa consciência. E nós vamos orar por isso, pedindo que Deus nos ajude a refletir sobre aquilo que nós acreditamos, sobre os nossos valores, sobre aquilo que é significativo. E a partir disso, pedir que Deus também ilumine nossas mentes para pensarmos naquele candidato que está de acordo com a vontade de Deus e que fará a vontade de Deus para a cidade. Que não vença aquele que eu quero ou aquele que você quer, mas que de fato chegue a esse cargo público aquele que Deus deseja e que vai trabalhar por todas as pessoas desse município. Nós temos 3 candidatos a prefeito, nós temos vários vereadores, alguns candidatos à Câmara são membros da igreja ou participam da nossa igreja também. E, de fato, o nosso desejo é que Deus trabalhe no coração dessas pessoas para que elas façam uma campanha correta, justa, limpa, e que Deus trabalhe na nossa consciência e nos mostre o que nós devemos fazer, qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade. Nós vamos primeiro silenciosamente orar onde nós estamos. Vou dar um tempinho para que você ore ali na sua casa e depois eu quero orar com você também.
Pai, neste momento nós pedimos de forma bem especial por esses dois motivos que eu acabei de mencionar. Nós pedimos pelas pessoas que estão doentes, que pegaram a Covid, e pedimos que o Senhor, com Teu Santo Espírito, que o Senhor as acompanhe, que o Senhor as auxilie nesse processo de recuperação, que o Senhor realize esse milagre nas suas vidas e que elas possam se recuperar o mais rápido possível, voltar à sua rotina quando for permitido, Deus, e que o Senhor as acompanhe, que nesse momento elas possam sentir também a Tua ação sobre as suas vidas. E peço que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ajude para que não venhamos pegar essa doença, aqueles que ainda não foram contaminados, que o Senhor também nos ajude nas ações de prevenção, seguimos todas elas em todos os momentos aqui nos nossos cultos, mas que o Senhor nos ajude a também seguirmos todas essas orientações no nosso dia a dia, nas nossas vivências, nos nossos relacionamentos, para que possamos cuidar uns dos outros de forma muito especial. Pai, nessa manhã nós vamos refletir um pouco sobre política e sobre como isso nos afeta e a nossa relação como cristãos também com essa área tão desafiadora, mas ao mesmo tempo tão importante para todos nós. E eu peço que o Senhor, desde já, cuide da vida de cada um dos candidatos a prefeito, dos candidatos à Câmara dos Vereadores, que o Senhor trabalhe no seu coração, que o trabalho que eles estão realizando nesse período de campanha possa ser um trabalho justo, correto, limpo, de acordo com os Teus preceitos e os Teus propósitos. E nós pedimos que o Senhor trabalhe a nossa consciência, o nosso coração, que o Senhor ressalte na nossa vida os valores que são tão importantes a todos nós e que tudo isso possa estar na nossa mente no momento em que nós vamos escolher, decidir pelo candidato, pelos candidatos que estarão à frente do nosso município pelos próximos anos. Então que o Senhor nos ajude a refletir sobre isso, que o Senhor nos mostre a Tua vontade e que desde já as pessoas que forem eleitas possam também receber do Senhor o direcionamento necessário para trabalharem por todos nós, para promoverem justiça social, para promoverem a paz, para de fato se preocuparem com cada pessoa que vive neste lugar e que todos possam viver bem, porque a administração pública ocorre da melhor forma possível, de acordo com os Teus planos e os Teus preceitos, Pai. Então, cuide dos nossos corações nesses próximos dias, nas nossas manifestações, que o Senhor em todos os momentos nos acompanhe e nos dê o Teu discernimento sobre a questão política na qual nós estamos inseridos, sobre a importância de participarmos, mas de participarmos como filhos Teus, de forma adequada, correta, ao ponto de abençoarmos os candidatos, mas também abençoarmos todos aqueles que estão à nossa volta e que talvez tenham opiniões diferentes da nossa, mas que necessitam também do nosso amor, do nosso cuidado, da demonstração de que somos Teus filhos, Teus servos, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Olá, muito bom dia. É bom estarmos juntos, mesmo que seja nessa formatação online. Nós aqui em nossa residência, você na sua casa, na sua residência, e juntos nós podemos cantar e exaltar o nosso Deus que é grandioso, que é todo-poderoso. Que nós possamos juntos erguer as nossas vozes, render os nossos corações nesse momento, pois grande é o nosso Senhor. Vamos cantar? Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor. Sempre magnificado com louvor.
teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, grande Senhor, grande Senhor, grande Senhor. Amém. Nós confiamos num Deus tão grandioso, mas tão grandioso que é capaz de nos sustentar mesmo em momentos difíceis, onde nós possamos estar no choro, na dor, na angústia. No Senhor nós podemos confiar em meio a momentos como esse, sabendo que mesmo que a videira não floresça, mesmo que a figueira não venha dar do seu fruto, nele nós podemos nos alegrar, pois o Senhor nos sustenta em meio às turbulências dessa vida. Vamos cantar dizendo: Senhor, nós podemos nos alegrar em Ti, independente das circunstâncias. Vamos lá? Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Amém. Confiamos nesse Deus que nos sustenta em todos os momentos, pois Ele é Deus soberano sobre tudo, sobre o tempo, sobre a história. Estamos vivendo um momento tão importante em nosso município, assim como em vários outros municípios as pessoas estão enfrentando, que é a questão das eleições agora, uma realidade dentro do nosso contexto brasileiro. Nós sabemos que nem sempre nós vemos no poder pessoas que agradam ao nosso posicionamento político, partidário, pode ser, mas nós sabemos, conforme a palavra nos diz, que nada foge do controle de Deus, e é Ele quem coloca as pessoas no poder e também as destitui do poder.
confiando nesse Deus que é soberano sobre a história, sobre as eleições, que possamos cantar que o Senhor conduz tudo o que nós vemos à nossa volta. E Ele há de conduzir as eleições também em nossa cidade. Ele tem tudo sob as suas mãos. Que juntos possamos ter essa convicção de que o Senhor está conduzindo a história. E se algo não está agradando ao Senhor, no momento oportuno, Ele há de disciplinar e de mudar as coisas. Mas que possamos clamar a esse Deus que é soberano sobre a história e sobre tudo que existe, pedindo que o Senhor traga paz ao nosso município, pedindo que o Senhor traga paz ao nosso estado e à nossa nação. Pois Ele sim, é o Senhor de toda a história, aquele que conduz os nossos dias e nossos passos. Vamos cantar? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Olá! Estamos aí chegando a uma semana apenas das nossas eleições municipais. E agora há pouco, junto com o pastor Josemar, oramos pelos candidatos a prefeito, a vereador. Agora, a questão que vem à nossa mente e que eu queria conversar nesse momento é: será que a gente sabe qual é o papel político da igreja no meio da sociedade? Será que é só a gente pegar o nosso título de eleitor, ir até lá a sessão eleitoral, votar? É esse o papel? Eu acho que nós podemos fazer um pouco mais. E a ideia que eu queria conversar hoje aqui, e queria ler um texto daqui a pouquinho, é justamente sobre isso. O que nós podemos fazer a mais? Eu lembro uma vez, eu era pastor de uma igreja na periferia da cidade de Curitiba,
e nós fomos sacudidos por uma onda de violência que aconteceu no nosso bairro naquele momento. Exatamente 9 meninos foram mortos em uma semana. E meninos mesmo, de 12, 13 anos, alguns mais velhos, mas todos assassinados de maneira muito cruel. E aquilo mexeu muito com a gente, e nós como igreja nos juntamos e pensamos o que nós podemos fazer. E a gente decidiu fazer 3 ações. A primeira, a gente desenvolveu um projeto, uma ideia de orar pelas pessoas enquanto a gente caminhava. O que era isso? Você vai para a tua casa e ali o pessoal anda muito a pé, né? Quando vai pegar o ônibus no ponto, mas no meio do bairro ali andava muito a pé. Então a gente falou assim, olha, não perca o seu tempo. Enquanto você está caminhando, caminhe orando pelas casas, pelas pessoas, pelas famílias, e foi muito legal. Segunda coisa que a gente fez, a gente desenvolveu algumas vigílias de oração e a gente se juntou como igreja para orar pelo nosso bairro. E a terceira situação, nós resolvemos fazer uma manifestação pacífica pela paz no nosso bairro. E aí a gente juntou vários da igreja, todos vestidos de branco, com cartazes, e a gente saiu andando. E aí teve alguma repercussão essa passeata, e essa pequena repercussão gerou outras, e de repente estava o pessoal da igreja dando entrevista para todos os canais de televisão, para rádios, jornais, e aquilo chamou a atenção da cidade. E foi muito legal porque, na sequência, quando a Polícia Militar do Paraná resolveu abrir uma nova delegacia na cidade, o nosso bairro ali, a região foi escolhida para ter essa nova delegacia. E no nosso bairro, exatamente bem próximo à igreja, foi aberta uma UPS, que é tipo aquela UPP do Rio de Janeiro, da Unidade da Polícia Pacificadora. Tipo um pedacinho da delegacia, né? Bem no meio do bairro, e ajudou muito. O que eu quero dizer é o seguinte, a nossa ação política acabou abençoando o bairro. Eu acho que essas conquistas que eu e você, nós como igreja, podemos fazer para abençoar a nossa cidade, abençoar o nosso bairro, abençoar o estado, o país, são sempre bem-vindas. Agora, como que nós podemos fazer isso? Quais são, então, as nossas ações? Qual é o nosso papel político enquanto igreja? Eu queria ler um texto com vocês, está lá em Juízes, capítulo 9, e eu queria que você abrisse aí na sua casa a sua Bíblia para a gente ler juntos. Juízes, capítulo 9, versículos 1 em diante. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e eu queria que você lesse na sua aí também. Eu sempre tenho falado isso, abra a tua Bíblia, não fique confiando, vai aparecer aqui na tela, mas abra a tua Bíblia e risque, marque, rabisque, isso é importante para você ir estudando a Bíblia também. Vamos lá, Juízes 9:1 diz assim a palavra de Deus. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembre-se também de que eu sou osso e carne de vocês. E então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido.
Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto em Siquém. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim. Em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Presta atenção agora, que ele vai começar uma parábola. Ele diz assim, no versículo 8, certa vez as árvores foram ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira, venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? E então todas as árvores disseram ao espinheiro, venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores, se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. E Jotão continuou, e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, o pai era Gideão, Jerubaal e Gideão, e porque meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa do meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e sua casa, então alegrem-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Que texto, né? Que acabamos de ler. Eu acho que a missão da igreja não pode ser desenvolver uma ideologia partidária, criar um partido político, ou mesmo apoiar um partido e tudo mais. Esse texto traz algumas lições sobre o envolvimento do povo de Deus, eu e você, como igreja, no meio da política do nosso país. Agora, quais são essas lições? Eu queria que a partir de agora você ficasse ligado, anotando aí na sua casa, para que a gente possa entender o que Deus quer falar com a gente hoje. Primeira lição, quando os bons se omitem, os maus assumem o poder. A gente viu no texto que a oliveira estava ocupada demais para assumir a liderança ali das árvores. Depois, a figueira, finalmente a videira, todas elas estavam muito ocupadas. E elas se omitiram. E aí, o que aconteceu? Eu vou dizer uma coisa, quando as árvores boas se omitem, sempre tem um espinheiro que vai assumir, vai estar disponível para a missão. O povo de Deus precisa entender essa lição. Sabe por quê? Caso contrário, nós vamos sempre permitir que algum espinheiro assuma a liderança, seja na nossa cidade, no estado ou no país. Agora, quem são os espinhos? Quem são esses espinheiros? São aquelas pessoas que não têm valor nenhum, que não têm princípio nenhum, que só têm os próprios interesses. Eles estão assumindo cargos públicos para poder ficar rico, para obter alguma vantagem. Esses são os espinheiros. Agora, a culpa desses espinheiros assumirem
não é só deles, mas é nossa também. Quando nós que temos valores, que temos princípios, nós que não queremos apenas os nossos próprios interesses, ou melhor, não queremos nada dos nossos interesses, queremos interesses que sejam de todos, nós não podemos nos omitir. Precisamos sim de homens e mulheres que sejam levantados por Deus para assumir e lutar pelos valores, pelos princípios que a nossa nação tem deixado de lado. Você tem visto a luta contra a corrupção, por exemplo. A corrupção virou uma coisa tão generalizada em nosso país, uma doença, uma praga que se espalhou, que a gente ouve falar, às vezes, de milhões e a gente nem se assusta mais. Quando a gente vê acontecer em outros países muito sérios, que têm princípios, uma moral elevada, às vezes a pessoa desvia 20 mil e não 20 milhões. A pessoa fica complicada a situação, tanto que leva a pessoa a renunciar do cargo ou mesmo ser preso, alguma coisa assim. Aqui não, infelizmente, a gente vê milhões sendo desviados e continuam por aí, são reeleitos. Eu e você reelegemos essas pessoas. Ah, mas agora é diferente. Ah, ele rouba, mas faz. A gente já ouviu tanto essa frase. Não, isso precisa acabar. O lobby da legalização das drogas, a gente tem ouvido falar cada vez mais, pessoas falando a favor da legalização das drogas. A questão do aborto, que tem sido defendida como um direito da mulher, sem pensar no princípio maior, que é o direito à vida. A criança, o bebê, tem direito à vida e nós somos a favor da vida, mas isso tem impregnado e muitos cristãos estão começando a ter dúvidas sobre isso. Nós precisamos sim de uma posição firme, convicta, temos que nos posicionar, não podemos nos omitir nessa situação. Se a gente olhar para a história, a gente vai ver nossos antepassados lutando, entendendo que eles podiam fazer um pouco mais ou muito mais, que o papel deles ia além do culto, né, das quatro paredes de um auditório da igreja. Eles entenderam que eles precisavam invadir literalmente a sociedade, entrar, difundir os valores de Deus no meio da sociedade para poder transformar a nação. Lembra da nossa visão, né? Que a gente estudou semana passada. Nossa visão é ser uma igreja que transforma gerações. Para que a gente possa transformar, nós temos que estar no meio da sociedade. A gente não pode estar recuado e restrito a um gueto, né? Dentro das quatro paredes do nosso templo ou alguma coisa assim. Na história a gente vai ver, por exemplo, um missionário chamado William Carey, que foi missionário na Índia, no final aí do século XVIII, início do século XIX, e esse homem, além de falar de Jesus e do amor de Deus, ele começou a se envolver na luta contra um costume indiano chamado sati. Esse costume dizia, era quase uma lei, né, não escrita, mas que funcionava, em que quando um marido morria, a esposa ou a viúva era enterrada viva junto com o marido. E isso era muito forte naquele país e ele se indignou contra aquilo e lutou e fez diferença na sua sociedade. Também, alguns anos atrás, quando a quarta emenda estava sendo discutida na Constituição americana, as igrejas evangélicas se reuniam nas escolas dominicais, olha só que legal, para sentar e conversar como que nós podemos, o que nós podemos sugerir. E essa quarta emenda foi a emenda que discutiu a liberdade de expressão, de pensamento e de religião. Algo tão importante para eles, claro, mas para toda a sociedade. E isso foi discutido dentro das igrejas. As igrejas evangélicas tiveram um papel tão importante.
Mais tarde, também vários pastores americanos que se envolveram na luta pelos direitos civis dos negros e de minorias, enfim. O que eu estou querendo dizer é que os bons, e eu não estou agora me chamando de bom, não, estou dizendo pessoas com valores de Deus, que querem que esses valores sejam espalhados pela sociedade. Nós não podemos nos omitir. Agora, o que nós podemos fazer então? Anota aí. Primeira coisa, a gente precisa orar. E orar mesmo. Ter um compromisso muito forte, fiel, de oração por todas essas questões. Orar pelos nossos governantes, você na sua casa, orar todo dia pelo presidente, pelos senadores, pelos deputados, pelo governador do estado, pelos deputados estaduais, pelo prefeito da cidade, pelos vereadores, pelos juízes, procuradores, enfim, todos que estão envolvidos no governo de alguma maneira e que fazem diferença na vida das pessoas. Nós precisamos orar, não apenas em casa. Quando a gente está na igreja, nas várias reuniões da igreja, vai parar para orar, orem pelos governantes. Nós precisamos levantar um clamor, não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas. Mas você, começa com você aí. Que mais? Nós podemos participar dos conselhos da cidade. Não sei se você sabe, mas cada cidade tem o seu conselho. A nossa cidade também tem os conselhos de segurança, de educação e por aí vai. E seria muito legal a gente ter pessoas participando desses conselhos, descobrindo ali quais são as datas de reuniões e dando sugestões, oferecendo ajuda, participação também nas audiências públicas. Quando vai acontecer uma audiência pública do governo municipal, no nosso caso, vamos lá, vamos participar, vamos se envolver de alguma maneira. Também podemos nos envolver, como a gente viu agora há pouco na oração do pastor Josemar, se candidatando. Isso é muito bom. Nós não podemos achar que esses que estão se candidatando são espinhos, não. São árvores boas que decidiram se envolver e nós precisamos apoiá-los, precisamos orar por eles para que sejam eleitos e que possam fazer a diferença. Claro, eu já falei com eles, se forem eleitos, nós temos que cobrar deles. Não cobrar algo específico para nós, me dá aqui uma vantagem agora que você é da nossa igreja e está lá. Não, não é isso. Isso é corrupção do mesmo jeito. Nós estamos entrando na mesa se fizermos isso. Não, a gente tem que cobrar uma luta pela sociedade. A gente tem que cobrar que eles sejam honestos, que eles não lutem pelos próprios interesses ou do partido, mas pelos interesses da cidade. E isso é uma bênção. Também podemos fazer manifestações políticas, por que não? Passeatas ou algo assim, em prol de um caso ou outro, uma situação, de maneira pacífica, mas chamando a atenção da sociedade para isso. São pequenas maneiras que a gente pode fazer para a gente não se omitir e a gente mostrar a nossa cara. Segunda lição que a gente aprende é que quando essa omissão acaba e nós começamos a fazer algo, a agir de alguma maneira, acontece o seguinte, os frutos das árvores ou a sombra das árvores abençoa a nação. Essa é a segunda lição. E não precisa explicar muito, né? Porque, pensa bem, pessoas de valor, que têm os seus princípios assim, muito convictos no coração, pessoas que são honestas, dificilmente vão ser manipuladas pelo jogo de poder. Sabe por quê? Porque elas não podem ser compradas. Elas não têm preço. E quando alguém tenta burlar isso, não consegue, esbarra nisso. E essas pessoas vão fazer diferença em qualquer lugar que elas estejam. Na verdade, se a gente olhar para as grandes conquistas que nós temos hoje e que a gente acaba desfrutando, foram construídas no decorrer da história por homens e mulheres de valores, homens e mulheres que não se venderam,
que lutaram por princípios, lutaram por algumas questões e alguns deles pagaram com a própria vida. Por exemplo, Martin Luther King, que lutou pela igualdade racial nos Estados Unidos e morreu por isso. Morreu tentando conquistar e as vitórias que ele conquistou foram tremendas. Outro foi o Johann Hus, não sei se é exatamente assim que fala, mas esse homem foi queimado vivo lá no século XV, se não me engano. Por quê? Porque ele defendia o direito de sacerdócio universal. Ele estava começando a levantar essa questão no meio de uma situação da igreja e tudo mais, que dizia que só o clero poderia entrar em contato com Deus. Então, as pessoas, a igreja, precisavam falar com a igreja, e a igreja falava com Deus, ou com o clero, né? A ala de liderança da igreja. Não, e ele dizia, não existe isso. A Bíblia diz que todos podem entrar em contato com Deus. Todos podem aceitar Jesus no seu coração e ter um relacionamento íntimo com Deus. E por causa disso, ele foi queimado vivo. São pessoas que fizeram a diferença um dia. E nós precisamos dessas árvores. Agora a pergunta é, onde que elas estão? Tem uma história muito bonita, muito legal, que um pastor amigo nosso contou, e eu quero contar essa história para vocês hoje aqui, que mostra como pessoas simples podem ser essas árvores. Esse pastor era pastor em Brasília, na época, e então ele conta que uma igreja numa cidade chamada Campos Belos foi fundada por um americano, só que essa igreja se desenvolveu, construíram um auditório bom, uma casa pastoral boa, só que esse pastor americano acabou morrendo num acidente de carro e a igreja foi definhando, até que acabou sendo fechada. Aí o pessoal ali da convenção do Distrito Federal chegou para esse pastor em Brasília e falou, olha pastor, você não quer assumir essa igreja? E ele topou, assumiu a igreja, então a cada final de semana ele mandava um pastor ou um missionário, algum irmão maduro da igreja para ir lá dirigir o culto no domingo, no final de semana. E ele conta que certa vez ele estava numa dificuldade de conseguir essas pessoas, né? Porque essa cidade, Campos Belos, ficava a 420 quilômetros de Brasília. Então não é tão fácil alguém se deslocar 420 quilômetros para ir, depois 420 quilômetros para voltar. E ele estava com dificuldade, estava ali na quarta-feira no gabinete, quando passou na frente do gabinete um rapaz chamado Lúcio. E ele chamou o Lúcio e falou, Lúcio, você não quer ir para Campos Belos esse final de semana? Ele falou, eu estou livre, posso ir sim. Ele não sabia direito o que ele ia fazer, né? Mas aí ele chamou, o pastor chamou o Lúcio e falou, olha, você vai sozinho, você vai pregar, e aí estudou um sermão com ele, né? Bonitinho. Esse Lúcio era um cara muito simples, trabalhava como porteiro, ele era do Maranhão, era casado, tinha 5 filhos, a esposa dele era faxineira, um pessoal muito simples, morava numa kitnet, né, um quarto, sala e cozinha, só tinha até a 5ª série, não falava direito, nós vai, nós vem, né? Mas esse rapaz topou o desafio e foi para Campos Belos naquele final de semana. E depois, quando voltou, ele ligou para o Lúcio e falou, Lúcio, como é que foi? Ele falou, foi tudo bem. Eu não preguei aquele sermão que você me deu, mas acho que foi bom. Aí o pastor ficou meio assustado, ligou para a irmãzinha lá, que era o contato lá em Campos Belos, ela falou que foi tudo bem. Beleza, na quarta-feira daquela semana seguinte, ele estava ali de novo pensando, e o Lúcio passou de novo por ali e falou, pastor, se quiser eu posso ir de novo. E aí ele falou, tá bom. E o Lúcio foi de novo no segundo final de semana. Naquele meio ali, estava vindo uma turma de americanos, que é uma coisa muito comum que acontece no nosso país, né? E eles iam fazer um trabalho ali na região, e o pastor pensou assim, acho que vou mandar esses americanos lá para Campos Belos,
vou tentar falar com o Lúcio para ver se ele consegue uma dispensa no serviço e passa lá a semana toda com os americanos. E, de fato, deu tudo certo. E o pastor chegou na sexta-feira para fazer o encerramento daquela semana de trabalhos com os americanos, né? E aí chegou para o pastor americano e falou, e aí, como é que foi a semana, né? Aí ele falou assim, o pastor Lúcio é uma bênção. Aí ele, pastor Lúcio? Aí, quando foi o domingo e tal, né, ele sentou com o Lúcio e falou assim, ô Lúcio, que história é essa de pastor? E aí o Lúcio desconversou e falou, não, fica tranquilo, é o pessoal que fala aí, mas está tudo bem, né? Bom, quando acabou o culto daquele domingo lá dos americanos, um dentista procurou o pastor e falou assim, olha, você que é o dono da igreja? Ele, não sou dono não, sou o pastor lá da outra igreja, né, que assumiu essa igreja. Ele falou assim, olha, eu queria pedir uma coisa, minha esposa está frequentando a igreja aqui, ela gosta muito do pastor Lúcio. E eu queria pedir para você não tirar ele daqui, não. Naquela hora, o pastor de Brasília teve uma ideia. Ele falou assim, puxa, por que a gente não nomeia esse rapaz, o Lúcio, como evangelista? E ele levou o assunto à igreja. Claro que a igreja ficou meio assim, né? Um cara que só tem quinta série, não tem teologia. Como assim, né? Mas, enfim, a ideia passou e a Assembleia o nomeou. E eles, então, deixaram o trabalho ali de porteiro num prédio e ele foi para Campos Belos e saiu de um quarto, sala e cozinha e foi morar numa casa de 5 quartos e ele estava feliz da vida trabalhando. E aí passou mais um tempo, um dia o Lúcio liga pro pastor e fala assim, pastor, veio um oficial de justiça hoje aqui na minha casa e dizendo que o juiz da cidade quer falar comigo. Aí o pastor falou assim, você fica falando que é pastor, você não é pastor, vai acabar sendo preso, né? Mas não tinha nada disso. O Lúcio foi conversar com o juiz e o juiz o chamou para que falasse, ele falou o seguinte, Lúcio, eu sei que a tua agenda é muito lotada, né? Mas você não quer separar um dia para você vir aqui no fórum e você orar com as pessoas, dar uma palavra, na segunda-feira de manhã, talvez. E o Lúcio topou. Passou-se mais um tempo, o juiz chamou de novo, o Lúcio ficou meio assustado, né? E o juiz falou assim, olha, Lúcio, eu queria que você fizesse a mesma coisa que você faz na segunda, mas que você fizesse na sexta também. É possível? Porque depois que você começou a orar aqui com as pessoas do fórum, todos os funcionários, o clima desse lugar mudou. Daí a pouquinho passou mais um tempo, o prefeito da cidade chamou o Lúcio e da mesma maneira convidou o Lúcio para poder orar ali com ele na prefeitura. Enfim, a história vai terminando e termina com um testemunho, porque algum tempo depois, um pastor foi pregar nessa igreja, lá em Campos Belos, e aí, um pouquinho antes de pregar, ele ligou para esse pastor amigo meu de Brasília, falou assim, querido, eu vou pregar daqui a pouquinho na igreja do pastor Lúcio. E a igreja está abarrotada de gente. Tem gente do lado de fora esperando. No primeiro banco da igreja está sentado o juiz da cidade com toda a família. No terceiro banco está sentado o prefeito da cidade com toda a família. Ao conversar com o juiz naquela noite, o pastor disse o seguinte, que o juiz falou, olha, eu sei que o Lúcio derrapa no português. De vez em quando ele solta um nós vai aí. Eu sei que a teologia dele não é tão profunda assim. Mas como é bom ouvir um homem de Deus, um homem que tem experiências com Deus, falar sobre a palavra de Deus. É isso que eu quero. É ouvir verdades de um homem que vive o que prega. Querido, o mundo não precisa de alguém que lê livros e depois fica repetindo as palavras do livro como se fosse um papagaio. O mundo precisa de pessoas que têm experiências reais, experiências profundas de intimidade com Deus. E não interessa se você é estudado ou não é, se você tem um mestrado ou doutorado, alguma coisa, o que interessa para você fazer diferença e ser uma dessas árvores que abençoa a nação
é que você seja alguém que tenha um relacionamento íntimo com Deus, profundo. Homens e mulheres que sejam cheios do poder e da graça de Deus. E imaginem esses homens e mulheres, que pode ser você, espalhados em todas as esferas de poder da nossa nação ou da nossa cidade. Imagine o que podem fazer. A pergunta é: onde que você está? Você trabalha no escritório, talvez numa classe de aula, numa sala de aula, numa fábrica, numa empresa, mora num bairro, num condomínio, enfim. A pergunta é: você tem feito diferença no lugar onde você está? Será que você tem sido uma árvore que abençoa com seus frutos as pessoas que estão ao seu redor? Temos muitas pessoas que Deus tem levantado na nossa geração para serem vereadores, serem prefeitos, serem deputados. Temos pessoas e nós precisamos apoiar para que eles também sejam essas árvores que com seus frutos abençoam a nação. Precisamos apoiá-los, precisamos orar por eles, precisamos cobrar deles depois, mas uma cobrança de apoio, né? Chegar junto, orar, falar: olha, eu estou contigo nessa luta. Precisamos apoiar para que mais e mais pessoas sejam árvores, não só como candidatos, mas em cada detalhe da vida, em cada lugar. Você não precisa ser um candidato, você pode abençoar no lugar que você está, no lugar que você trabalha, no lugar que você mora, no lugar que você estuda. Seja uma dessas árvores. Por último, a última lição que vamos estudar aqui está ali nos versículos 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando as árvores estão dando as desculpas, elas estão falando assim, a oliveira fala: como que eu vou deixar de produzir o meu óleo? Né? A figueira diz: como que eu posso deixar de produzir o meu fruto? E finalmente a videira diz: como que eu poderia deixar de produzir o meu vinho? Para ser líder, para ser uma dessas árvores que abençoa a nação, é preciso sacrifício também. Essa é a grande lição. A gente quer servir, a gente quer ser bênção na vida dos outros, mas a gente às vezes não quer pagar o preço. E esse preço é alto, porque envolve tempo, envolve nosso conforto. Às vezes a gente precisa sair do conforto do nosso sofá, da nossa sala, tirar tempo que a gente poderia descansar, dormir ou alguma coisa assim. Enfim, é preciso sacrifício também. E nós precisamos nos dispor a servir o nosso país, mesmo sabendo que podemos e devemos pagar esse preço. Porque se a gente não fizer isso, os espinheiros vão se multiplicar. A gente acabou de ler um livro na nossa igreja, né? Eu, um servo, que falava sobre isso, exatamente sobre isso, sobre servir. A pergunta é: você está pronto para servir? Será que você está disposto a sacrificar o seu descanso, ou mesmo a sua vida, pelos valores e princípios do reino de Deus, para que esses valores e princípios se espalhem pela sociedade? O que você está fazendo hoje? Será que você é um voluntário na nossa igreja? Porque isso é uma maneira de ser uma árvore. A gente tem visto aí tanta coisa, mesmo no tempo de pandemia, né, acontecendo, os voluntários do Ministério Infantil produzindo os vídeos, tanta gente envolvida, os voluntários do Ministério de Adolescentes, de Jovens, tantas coisas acontecendo mesmo no tempo de pandemia, pessoas sendo árvores, abençoando a vida de outras pessoas. Mas não é só dentro da nossa igreja, dentro da estrutura da igreja. Será que você é um voluntário, por exemplo, numa ONG da cidade, que luta contra, algum problema que está acontecendo na nossa cidade, a favor de uma minoria ou alguma coisa assim? Será que você entende que no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, há lugar, há espaço para se envolver e produzir frutos? Por exemplo, você ser o síndico. Eu não quero ser síndico, mas
Talvez sendo síndico, você também pode ser uma árvore que abençoa com os princípios, com os valores do reino e vão certamente fazer diferença na vida de pessoas. Quando eu olho para as pessoas da nossa igreja e eu fico pensando em cada uma delas e eu fico muito feliz porque cada um de vocês já fizeram tanta coisa pelo reino de Deus. Mas a pergunta é: o que você está fazendo agora? Ainda que tenha sido bênção o passado já foi. A pergunta é agora. Ah, pastor, mas eu não tenho mais idade. Sempre tem algo para se envolver. Talvez sendo uma coluna de oração, orando pelos governantes, como a gente falou aqui, assumindo esse compromisso, mas se envolver para abençoar a vida de alguém, se envolver em algo que faça diferença na vida de alguém. A pergunta é: você está disposto a pagar esse preço? Onde estão as árvores da nossa geração? Onde estão os líderes que Deus levantou, tem levantado para esse tempo? A gente tem que estar disposto a servir, e mesmo que isso envolva algum tipo de sacrifício. Começa com a oração, lembra disso? Você está disposto a orar, a se comprometer em orar por esses governantes, pelas pessoas que estão envolvidas, pessoas que estão na frente de batalha? Mas também tem as outras maneiras. Fazer com que os frutos da sua árvore possam abençoar a nação. A gente se espalhar, né? Ter uma capilaridade, como uma raiz que vai crescendo e se espalhando por toda a cidade. E assim fazendo com que os valores e princípios do reino também se espalhem na sociedade. E, por último, investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossos talentos, para que, mesmo que isso exija algum sacrifício, para que possamos fazer diferença na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, por último, né, apoiar aqueles que já estão se levantando, como os candidatos. Alguns desses vão se eleger. Eu sei que nós temos medo de que esses possam se envolver em corrupção e trazer alguma notícia triste. Isso já aconteceu tantas vezes, a gente fica com esse receio, mas por isso mesmo que a gente tem que estar perto deles, em oração com eles e por eles. Eu acho que dessa maneira nós podemos fazer diferença na nossa sociedade. Vamos orar nesse momento? Eu quero deixar esse desafio para você. A grande questão aqui é: eu não posso me omitir. Você não pode se omitir. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade que Deus nos dá. Nós temos que assumir essa responsabilidade e fazer diferença na nossa nação. Vamos lá? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero pedir agora que o Senhor esteja nos abençoando. A gente viu agora aqui nessa parábola das árvores como acontece na vida real. Quando pessoas que têm valores, pessoas que têm princípios, pessoas que são levantadas pelo Senhor para fazer diferença na nação, quando essas pessoas se omitem, quando essas pessoas se escondem, ficam silenciadas, não gritam, não falam, não fazem nada, sempre se levanta um espinheiro. E o espinheiro acaba dominando, acaba fazendo diferença, mas uma diferença negativa na vida das pessoas, porque os espinheiros só querem correr atrás dos próprios interesses. Senhor, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor levante essas árvores, que o Senhor levante esses irmãos e irmãs, homens e mulheres que estejam dispostos a pagar o preço, a se sacrificar, mas para fazer algo que faça diferença na vida das pessoas. Pessoas prontas para assumir cargos nas secretarias da nossa cidade, pessoas que vão participar dos conselhos, pessoas que vão gastar tempo, sim, participando de audiências públicas, pessoas que vão trabalhar junto com vereadores, mas não para pegar uma boquinha e conquistar um dinheirinho, não por isso, mas para fazer diferença,
porque as árvores boas, quando entram, quando assumem, quando não se omitem, elas abençoam a nação. Nós aprendemos isso hoje. Senhor, eu quero ser uma dessas árvores. E eu quero desafiar, Senhor, e quero pedir que o Senhor toque no coração de cada um agora, para que toda a nossa igreja possa entender que podemos ser essas árvores que fazem diferença em nossa cidade. E a gente possa ver os teus valores, os teus princípios sendo espalhados por nossa cidade. Que o prefeito, que os vereadores, os juízes da nossa cidade, as pessoas que são líderes dos hospitais, das indústrias, possam entender esses valores, possam aceitar esses valores e possam viver debaixo desses valores e não debaixo dos valores do mundo, Senhor, onde a gente só vê as pessoas correndo atrás dos próprios interesses. Senhor, nos ajuda a sermos essas árvores que abençoam a nossa cidade. Pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua vida, querido. Nós estamos terminando o nosso culto, mas certos de que logo estaremos juntos presencialmente novamente. E vai ser bênção. Enquanto isso, a gente está junto, não presencialmente, mas a gente está junto espiritualmente, todos juntos em oração. Que Deus abençoe, uma ótima semana para vocês.